Boa tarde, pessoal. Hoje é quinta-feira, dia 24, e a gente vai ter aula de geografia e matemática, ok? Então, vamos lá. O gabarito da aula Na verdade, esse gabarito aqui, ó, eu vou botar na plataforma depois da aula de hoje. Vou até escrever aqui. Vou botar à noite, hoje à noite. Por quê? Porque esse exercício aqui são aqueles exercícios do finalzinho do capítulo, né? Do capítulo passado, que eu falei para vocês que quem quisesse adiantar ontem poderia adiantar, mas que eu não iria cobrar para hoje, porque eu ia mandar hoje também, certo? Como foi uma aula seguida da outra, então eu vou botar o gabarito hoje à noite, tá? Desses exercícios aqui, ó, do finalzinho do capítulo, que tem o ponto de chegada e o para casa, certo? Página 131 a 134. Combinado? Muito bem. A gente já tem um trabalho de geografia valendo 3, que é aquele entre em ação da página 125. Muitos já me enviaram, mas ainda falta gente me enviar. Aquele vale 3. Agora, para completar os 7 pontos, a gente vai fazer um trabalho valendo 4, tá? Esse trabalho, ele vai ser um trabalho que ele pode ser apresentado da maneira como vocês acharem melhor. Vocês podem me apresentar uma foto de um cartaz, ou mandar em Word a pesquisa, ou fazer um vídeo, ou gravar um áudio explicando a maneira que vocês quiserem, certo? Só que ele vai ter a ver com o capítulo que nós vamos estudar hoje, certo? Aí vocês têm que assistir a aula de hoje para poder fazer esse trabalho. Vai estar lá na aba de atividades. É uma pesquisa sobre o consumo e o seu impacto na natureza. O consumo humano e o impacto na natureza. De que forma o fato da gente consumir coisas, comprar, né, para consumir, a gente está impactando na natureza. Porque às vezes eu falo assim, mas eu economizo água, mas eu não coloco fogo na mata, mas eu não, né? Eu não tô fazendo isso. Será que não? Às vezes a gente está fazendo indiretamente, porque a gente está comprando demais, certo? E além disso, a gente pode estar gerando muito lixo também. Então, eu quero que vocês organizem isso, façam uma pesquisa. É um trabalho de 4º ano, quase 5º, certo? Um trabalho de pesquisa. E aí vocês podem escolher a maneira como vocês vão apresentar. Pode ser um cartaz, mas tem que estar explicado. Pode ser em Word digitado. Pode ser uma gravação de áudio ou uma gravação de vídeo, certo? Vai estar lá na aba de atividades e eu vou estar aceitando esse trabalho até o dia 8 de outubro, tá bom? A aula de hoje, então, nós vamos falar exatamente sobre isso. A produção humana e as suas consequências. Então, vamos começar, tá? Observe a foto da praia a seguir. Nem parece uma praia, né? De tanto lixo. É a Praia do Fundão, no Rio de Janeiro. Que triste. Mas é verdade. Então, a paisagem da imagem sofreu interferência humana? Óbvio, né? Olha a quantidade de lixo que tem aí. Na verdade, o homem não foi até ali interferir na natureza, porque até é uma praia com pouca construção, não tem nada ali. É uma praia deveria ser uma praia com elementos naturais só. Só que o lixo que veio carregado de outros lugares acabou destruindo a paisagem, né? Você já viu a situação mostrada na fotografia na sua cidade ou em outras cidades? Infelizmente, essa é a nossa cidade. O que podemos fazer no cotidiano para evitar a situação como a mostrada na fotografia? E aí é o que a gente vai estudar. O que a gente pode fazer, cada um, trabalho de formiguinha, para poder melhorar essa situação, tá? Vamos lá, então. Entendendo a geografia, produção, consumo e meio ambiente. Ao longo da história, os seres humanos desenvolveram um conjunto de habilidades para modelar o meio natural em ambientes que fossem favoráveis à sua vida. Porém,
todas as ações humanas, da exploração das riquezas naturais à produção de mercadorias, acabam gerando algum tipo de degradação ambiental. Então, tirando aquela época em que o homem era nômade e que ele vivia totalmente integrado com a natureza e que ele só caçava para comer e que se abrigava em cavernas, né? Tirando essa época, a partir do momento que ele se tornou sedentário, que ele descobriu o fogo, que ele começou a construir, a desmatar, qualquer ação humana degrada a natureza, certo? A criação de produtos comuns, desde uma simples folha de papel até um avião, exigiu estudos, experiências e esforço das muitas gerações. O consumo humano gerou e ainda gera a degradação da natureza, que ocorre na extração da matéria-prima, no transporte, no descarte dos produtos após a sua utilização. Então, em todas as etapas existe degradação na natureza. Desde a extração da matéria-prima, a produção do produto, o transporte, está gerando poluição, está gerando destruição da natureza para fazer as estradas, né? Essa coisa toda, até a produção do lixo, certo? Entender essa realidade é importante para termos maior responsabilidade ao consumir e usar os produtos no dia a dia. Afinal, o consumismo e o desperdício contribuem para a aceleração dos problemas ambientais, que já ameaçam a existência de diversas formas de vida na Terra e também o bem-estar das pessoas. Estamos vendo isso aí claramente agora com esses focos de incêndios, né? Muita fumaça, muita gente passando mal, tendo problemas respiratórios por causa disso, grande parte do Pantanal sendo perdido, vidas de animais sendo perdidas. Ontem passou no jornal a queima de toneladas de algodão que estavam depositadas numa fábrica e gerou uma grande perda financeira e da natureza também, né? As paisagens naturais e a ação do homem. A ação antrópica, aí tá lá no glossário o que é antrópico, ó, é tudo relacionado à ação humana como a modificação do ambiente natural. Então, toda vez que vocês verem a palavra antrópico, antropologia, tem a ver com ação humana, tá? É responsável por alterar as paisagens de muitas maneiras. Um olhar atento para o entorno da sua casa ou escola será o suficiente para ver paisagens moldadas pela ação humana. Com certeza, nós vivemos numa cidade grande, tudo foi moldado pela ação humana, né? O melhor exemplo de paisagens antrópicas são as cidades. Nelas, na maior parte dos casos, nem as árvores presentes em ruas ou parques são nativas, ou seja, naturais do ambiente, pois foram trazidas de outras regiões e plantadas ali. Tá? Então, aqui você tem a explicação de antrópico e degradação ambiental. Então, vamos lá. O mapa a seguir mostra as regiões do país em que as paisagens naturais passaram por maior processo de transformação, em muitos casos, degradadas pela ação antrópica. Então, olha só, o que está em verde, que é lá a região do Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Acre, é a área com pouca transformação, que ainda tem muita coisa natural. As áreas em laranja são as áreas moderadamente transformadas, mas também é a área que está incendiando agora, tá? Que quando foi feito o livro não estava, né? Então, grande parte da área que está tendo incêndio agora, vocês podem ver aí, é no Mato Grosso, Tocantins, né? Goiás, essa parte aí que está pegando fogo. E as áreas em vermelho são as áreas profundamente transformadas, ou seja, é o litoral do Brasil, né? E do Espírito Santo para baixo, tudo. Certo? Lá em cima tem um pedacinho no Maranhão, só um pedacinho no Ceará, tá? Que foi muito transformada.
Então, o que acontece? Se a gente parar para pensar, olha só, a região sul foi a última região ocupada na colonização. E hoje em dia faz parte da área mais degradada do país. Como a gente conseguiu, em menos tempo, degradar mais? É uma coisa para se pensar, né? Também nessa região e na região do Sudeste é a região mais povoada, onde tem mais humanos. Então, também isso está interferindo, né? Porque lá na região do Mato Grosso, de Rondônia, do Pará, do Amazonas, tem mais mata, tem mais rios. Foi mais difícil a incursão do homem nessa região pela própria natureza e pelo trabalho incansável dos indígenas que vivem ainda até hoje lá, certo? Então vamos lá. Isso é para pensar. A ação humana promoveu algum tipo de degradação no lugar onde você vive? Caso sim, cite os exemplos. Então, olha só, a gente vive no Rio de Janeiro, né? Então, é claro que a resposta é sim. Eu acho assim que o mais importante, além da poluição dos rios, do mar e de todas as fontes de água que a gente tem aqui, é a questão da destruição da Mata Atlântica. O Rio de Janeiro era coberto de Mata Atlântica e hoje tem uma parte mínima de Mata Atlântica, certo? Então, vocês podem colocar aí, a resposta é pessoal, mas nós vivemos no mesmo lugar, então a resposta é sim. A ação humana promoveu degradação. E os exemplos, poluindo os rios, os mares, fazendo muitas construções, destruindo a Mata Atlântica quase que totalmente, certo? Considerando o local em que você vive, indique 3 exemplos de paisagens antrópicas. O Cristo Redentor, que botaram uma estátua lá no alto do morro, né? Um ponto turístico com ação antrópica. A orla das praias, que fizeram calçadão, botaram quiosques e tudo mais, ação antrópica, certo? Construção das ruas, das casas, aí vocês podem botar, tá, várias coisas aí do nosso estado, que é tudo ação antrópica, certo? Então, estradas, ponte, a ponte Rio-Niterói, né, ação antrópica. Vamos ver, então, a relação entre o clima e a vegetação, que também tem se falado muito sobre isso. Tá pegando fogo lá no centro-oeste porque tá muito seco. O clima tá seco, tá quente e aí tá pegando fogo. Mas não é só isso. Existem focos de incêndios criminosos, porque lá pode estar o clima seco, pode estar muito quente, mas lá é o Pantanal. Então, ele é naturalmente alagado, certo? Por menos que tenha água, por menos que tenha chovido, por mais seca que esteja a vegetação, poderiam acontecer incêndios naturais? Poderiam. Mas o fogo do jeito que está se espalhando rapidamente, provavelmente tem focos criminosos de incêndio, certo? Então vamos lá. O Brasil é um país com grande riqueza ambiental, possuindo muitas espécies de plantas e animais. Nos diferentes biomas, vocês sabem o que é bioma, né? Os diferentes biomas, quer dizer, as diferentes características daquela região de vida. Bioma, bio, vida e conjunto de vida daquela região. Espalhados pelas regiões do país, encontramos enorme diversidade de vida animal e vegetal. Compreende-se bioma como sendo o conjunto de vida vegetal e animal. Acabei de explicar. Resultado de determinadas condições geoclimáticas. O que é geoclimática? Aí tá ali no glossário, ó, condição relativa ao relevo e ao clima. Então, a condição aquela região, é frio porque é no alto da montanha, isso tem a ver com geoclimática, certo?
Isso é a interação de fatores climáticos e do relevo, oferece condições ambientais favoráveis à vida de vegetal e animal aclimatadas a tais condições, ou seja, adaptadas, habituadas com aquele tipo de clima, certo? Esses agrupamentos podem ser identificados em nível regional. Olha que interessante. Em nosso país, há 6 biomas: a Amazônia, a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, o Pampa e o Pantanal. Esses biomas são importantes não somente como recursos naturais, mas têm riqueza, mas têm destaque como ambientes de grande riqueza natural. Então a gente vai ver aí no mapa, ó, a área verde é o bioma Amazônia, a área verde clara, o bioma Mata Atlântica, que já está muito degradado, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo. A Caatinga está em laranja, lá no Nordeste. O Cerrado, que é essa parte que está queimando lá, em vermelho aí no centro do país. O Pantanal, no cantinho do Mato Grosso do Sul, certo? E o Pampa, lá no finzinho do Rio Grande do Sul. Tá bom? A cidade em que você mora está localizada em qual bioma brasileiro? Olha aí no mapa onde está o Rio de Janeiro. Me respondam, não vou responder. Onde está o Rio de Janeiro? Qual é o bioma do nosso estado? Estou falando aqui várias vezes, certo? Aí vem o Entre em Ação. Todos os biomas apresentam fauna e flora próprias, ou seja, os animais e vegetais típicos de uma região ecológica. Considerando o lugar onde que você mora, faça no caderno um desenho ou uma colagem que caracterize o bioma da região em que vive. Aí vocês vão fazer e vão me mostrar lá no Meet. Combinado? Então vamos lá. Os biomas do Brasil. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. Nela predominam as grandes árvores, algumas com mais de 40 metros de altura. A floresta também é um dos biomas com maior diversidade de vida animal e vegetal do mundo. Por isso, ela é considerada patrimônio natural mundial. Por isso que tanta gente de tantos países ficam reclamando quando pega fogo, quando desmatam, porque ela é um patrimônio natural mundial, certo? Porém, nos últimos anos, o ritmo de destruição desse bioma voltou a crescer em razão do desmatamento feito para a criação de gado e o plantio de soja. Lembrando que o plantio de soja tem um interesse de exportação. Então, inclusive, estão desmatando a Amazônia para plantar soja para vender para fora do país. Interesse econômico, ok? Não é de alimentação. Essa situação preocupa toda a comunidade internacional e as centenas de povos indígenas que habitam e dependem da floresta. Outro problema dessa degradação é a diminuição da umidade criada pelas árvores da floresta, já que elas formam nuvens que ocasionam as chuvas em boa parte do país. Então, diminuindo as árvores na Amazônia, diminui as chuvas no país inteiro, porque as nuvens vêm de lá para cá. E aí a gente fica com a seca que está lá no centro do país, certo? Uma coisa envolve a outra. Outro rico bioma brasileiro é o Cerrado. Suas árvores são de porte médio e estão bem afastadas umas das outras, ao contrário das florestas. As espécies locais são bem adaptadas à estação seca. São adaptadas, viu? Que pode durar até 5 meses. Nesse período, são comuns incêndios, causados principalmente por ação criminosa. O bioma do Cerrado se assemelha à savana africana, porém apresenta maior umidade, o que faz ser mais rico e diversificado do ponto de vista da vegetação. Então, o nosso Cerrado é parecido com a savana africana, mas é mais rico,
tá? Porque é mais úmido, porque a gente tem a floresta amazônica e na África não tem floresta acima do cerrado. Na verdade, tem um deserto. E a gente vai conversar sobre isso. O cerrado também vem sendo muito impactado pela ação humana à medida que é substituído por grandes plantações de soja. De novo, uma das consequências ambientais dessa degradação é a redução da oferta de água em diversos rios brasileiros, uma vez que as nascentes de muitos desses rios se encontram em regiões de cerrado, são desviadas para as plantações, para fazer irrigação. A pessoa desvia o rio para fazer irrigação, diminui o volume de água no rio. Além disso, há a redução de diversidade de espécies animais e vegetais, o que gera prejuízo não só no presente, mas também para as gerações futuras. Então, não é sustentável. Ok? Aí eu vou querer que vocês façam esses 3 exercícios, tá certo? E a gente continua lendo. Outros 2 biomas brasileiros foram muito afetados pela degradação ambiental: a Caatinga e a Mata Atlântica. A Caatinga está localizada nas regiões interioranas do Nordeste e apresenta espécies vegetais bem adaptadas à baixa oferta de água, como os cactos. O desmatamento e o pisoteio excessivo do gado têm levado à desertificação desse ambiente. Então, a Caatinga está virando um deserto. Pela falta de cobertura vegetal, o solo fica desprotegido, causando erosão e empobrecimento do solo, o que gera a falta de nutrientes para o desenvolvimento das plantas. Mesmo as plantas da Caatinga precisam de nutrientes, certo? A Mata Atlântica, de ocorrência mais litorânea, teve a maior parte da sua área desmatada desde a chegada dos europeus no país, lá quando levavam o nosso pau-brasil, né? A vegetação desse bioma vem sendo destruída em decorrência da extração de madeira, do plantio de café e até mesmo da expansão das cidades. O pau-brasil, árvore que inspirou o nome do país, é típico da Mata Atlântica. A ameaça de destruição desse bioma afeta espécies únicas no mundo. Se elas forem eliminadas da Mata Atlântica, estarão extintas. Alguém já viu um pau-brasil na rua? Não, né? Pois é. Era para ter visto, né? Se a gente vive num lugar de Mata Atlântica e o pau-brasil é natural da Mata Atlântica, aonde está o nosso pau-brasil? O bioma dos Pampas é composto de uma vegetação na qual predomina as gramíneas, ou seja, uma vegetação rasteira. Esse tipo de ambiente é muito favorável para a criação de gado, porém o pisoteio dos animais degrada o solo, já vimos isso lá no Cerrado, que não consegue mais sustentar a vida vegetal. Outro bioma brasileiro é o Pantanal, um ambiente com grande riqueza ecológica e uma fauna exuberante. As diferentes formas de vida nesse ambiente, tanto vegetal quanto animal, estão muito adaptadas às cheias do Rio Paraguai, que ocorrem durante o verão. Certo? Aí vem paisagens litorâneas. Ao longo do litoral existem ecossistemas típicos das regiões onde há contato do mar com rios e praias. Entre eles destacam-se as restingas e os mangues. As vegetações presentes nesses locais são adaptadas ao solo alagado e salino. E o mangue, ele é o berço da vida marinha, né? O mangue é o encontro do rio com o mar. É o que a gente vê ali na Ilha do Fundão, né? Na lateral da linha vermelha, a gente vê o mangue. E o nosso mangue está bem degradado. E não deveria, porque o mangue é onde os peixes do mar geralmente botam seus ovos, os animais filhotinhos têm onde se esconder. É um solo e uma água rica, deveria ser rica em nutrientes, para que esses filhotes crescessem saudáveis e voltassem para o mar. Então o mangue ele é considerado o berçário da vida marinha,
né? E se a gente destruir o mangue, o que vai ser da vida marinha? Uma coisa está ligada à outra, tá? E aí eu vou querer que vocês façam a 144 até o número 9 só. A 143 e a 144 é só o número 9 aqui em cima. A parte da matéria a gente vai fazer juntos depois, tá bom? Então, a nossa aula, o nosso trabalho pontuado tem a ver com esses comentários que a gente fez na aula, né? A ação humana, o consumo humano, pensando no consumo. Eu não estou falando do cara que bota fogo só dele, não. Que ele bota fogo e queima a floresta, eu já sei. Isso é claro. Agora, o que eu tenho a ver com isso? Eu quero é isso. O que nós temos a ver com o incêndio que está lá no Cerrado, lá no Pantanal, no Cerrado, lá no centro-oeste do Brasil? O que nós que estamos aqui na cidade temos a ver com o que está acontecendo lá? O que nós que estamos aqui na cidade temos a ver com quem bota fogo lá na Amazônia para criar gado? É isso que eu quero saber. Quando eu compro um shampoo, o que eu faço com a embalagem plástica? Será que a minha embalagem está indo parar no mar? Será que eu tinha que ter consciência e comprar um shampoo sólido que não tenha embalagem, que venha embrulhado num papel reciclado, que vai se degradar facilmente, não vai poluir tanto a natureza? Será que eu posso fazer isso? Então, o que eu tenho que fazer para ter uma vida mais sustentável? Como as minhas ações de consumo estão relacionadas à degradação do ambiente no mundo? Será que eu estou deixando a luz acesa há muito tempo? Será que eu estou gastando muita energia? Será que eu estou comprando demais? Estou comprando coisas que eu não preciso? Quando eu compro coisas que eu não preciso, quando eu compro além do necessário, eu estou desperdiçando o meio ambiente, né? Então, se eu tenho essa blusa e essa blusa tá boa, cabe em mim, não tá rasgada, não tá furada, não tá nada, para que eu vou comprar outra? Certo? Se eu tenho um sapato, eu tenho um chinelo que eu uso em casa e tenho um chinelo que eu uso na rua, para que eu quero outro chinelo? Só porque é do último personagem? Vamos pensar. Tem gente que tem 20 chinelos e o pé tá crescendo. Vai perder aqueles chinelos todos. Certo? Então vamos pensar em viver com o necessário. Lembra da música lá do Mowgli? Necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Certo? Essa música é perfeita para sustentabilidade. Eu tenho certeza que você conhece. Necessário, somente o necessário. Por isso, nessa vida eu vivo em paz. Certo? Então, vamos pensar nisso, fazer um trabalho bem elaborado, um trabalho de 4º ano, caprichado, para ganhar 4 pontos em geografia. Combinado? Eu vou botar a explicação escrita lá na aba de atividades. Um beijo e até daqui a pouco na aula de matemática.